Fala galera, Tucano na área, se derrubar é pênalti e se eu derrubar eu faço o gol. E eu estou aqui agora para mostrar para vocês a técnica do Pomodoro. E eu sei que muitas pessoas conhecem a técnica do Pomodoro, já ouviram falar, até porque deve ser provavelmente o hack de produtividade mais divulgado na internet. Eu já vi no TikTok, eu já vi no YouTube, eu já vi em cursinho Mequetrefe, eu já vi em qualquer lugar. O grande problema é que as pessoas não explicam bem como se faz o Pomodoro, fazendo aí uma ofensa ao nosso amigo Francesco Cirillo, né, o italiano que inventou esse método. E eu tenho as minhas críticas com esse método, então eu criei uma versão melhorada do método, beleza? Mas vamos lá. O Pomodoro, como ele é bem famoso, não sei se já conhece, não conhece o Pomodoro, basicamente ele se trata de dividir em blocos o seu estudo. Então, quando o Francesco Cirillo percebeu aquele gap, né? O que ele fez? Ele falou o seguinte: olha só, as pessoas têm um problema de foco, elas têm um problema de atenção. E o método de ensino atual, ele não valoriza que uma criança ou adolescente, ele não consegue ficar focado por mais do que X minutos. E a grande média que ele teve é que uma pessoa consegue manter o foco dela durante um máximo de 25 minutos. Se houvesse um gráfico aqui seria o pico da sua atenção e ela começaria a reduzir depois dos 25 minutos. Então, a solução que ele adotou foi que você tivesse um período de estudo, de concentração, de foco de 25 minutos e um período de descanso de 5 minutos. Então eu faria 25 minutos focado ali estudando e 5 minutos que eu não estaria mais estudando. Eu estaria fazendo outra atividade de descanso para que eu não cansasse minha mente e eu conseguisse manter sempre a minha produtividade, né, no foco. Porque se eu passar do foco quando eu volto para cá, para que eu consiga voltar a subir, seria muito complicado. Agora, esse método tradicional tem alguns detalhes, alguns fatores. O primeiro é que esses 25 minutos de foco mais 5 de pausa, eu só posso fazer ele durante 2 horas. Então, Tucano, eu agora quero estudar o dia inteiro. Eu vou acordar às 6 da manhã e vou ficar até às 10 da noite só estudando, fazendo o Pomodoro. Porque eu sou fadão e eu quero agora estudar bastante. Rapaz, teremos um problema. Porque, segundo o Francesco Cirillo, se eu fizer isso por mais de 2 horas, eu começo a fazer curvas menores de retenção. Então não funciona. O Pomodoro não funciona mais se você aplicar ele por mais de 2 horas. Porém, tem uma maneira de driblar essa falta de retenção, que seria depois de 4 ciclos, ou seja, depois de 25 mais 5 é meia hora. Mais meia hora, mais meia hora, mais meia hora. Depois de 2 horas, eu faço uma pausa longa de pelo menos meia hora. Se eu fizer uma pausa longa de meia hora, eu consigo voltar a utilizar o Pomodoro. Então, como eu falo para vocês, para fazerem os ciclos aqui de 3 horas de estudo diários, se você usar o Pomodoro para fazer os seus ciclos diários, seria uma boa experiência. Agora, uma pergunta que o pessoal faz para mim é o seguinte: tá bom, Tucano, eu vou aqui estudar que nem você me ensinou na última aula, eu vou aqui focado, concentrado, numa sala vazia, no silêncio, eu vou deixar o telefone longe de mim, ninguém vai me perturbar, vou ter as distrações, vou ter as palavras-chave, eu sei o que eu faço durante 25 minutos. Agora, o que eu vou fazer durante os 5 minutos de pausa? Meu caro. Então, o que você vai fazer durante 5 minutos é a pergunta que vale milhões. Eu já vi de tudo na internet e quase tudo que eu vi na internet é bullshit. Não vale a pena. Mas, basicamente, o que você pode fazer nesses 5 minutos. Então, antes de falar o que você pode fazer e deve fazer nesses 5 minutos, eu vou te falar o que você não pode fazer de maneira alguma nesses 5 minutos. E a primeira coisa que você não deve fazer de maneira alguma é dormir. Não, tirar aqui um cochilinho de 5 minutos nunca dá certo. Primeiro que você vai dormir mais 5 minutos. Eu te conheço. Você acha que me engana? Você acha que me engana? Você acha que me engana? Eu te conheço para dormir mais 5 minutos. E o segundo problema é que mesmo que você for um monstro, que você consiga pegar no sono e acordar em 5 minutos, o seu percentual de atenção ele vai cair bastante. Quando nós acordamos, a gente libera uns hormônios que não são muito próprios da atenção. Não sei quem acorda com vontade de estudar. Eu não sou essa pessoa, talvez tenha algum monstro aqui assistindo esse curso. Se for o seu caso, parabéns, mas geralmente não é o que acontece. Então, dormir está fora de cogitação. Outra coisa que você não deve fazer nem a pau é tocar no seu telefone. Já falamos sobre o telefone na última aula. O telefone está proibido. Você não vai usar o telefone para nada, porque 5 minutos do telefone passam em 5 segundos. Então você provavelmente vai aumentar o seu tempo de retenção no seu descanso. Vai passar os 5 minutos e vai cagar com o nosso Pomodoro. E a gente não quer atrapalhar o método que criou o Francesco Cirillo, o mais copiado do mundo inteiro. Realmente, os italianos para fazer métodos são muito bons, né? Por Da Vinci, Cirillo, Cialdini, enfim. São vários autores italianos que têm bons métodos. Então, eu não vou nem usar o telefone, nem vou dormir e também não te recomendo deitar. Então, o que eu faria? Bem,
A primeira sugestão que se faz na academia, quando eu fiz um curso com o Tony Buzan, era fazer exercícios físicos. Pois é. Então fazer ali uns polichinelos, fazer umas flexões, fazer uns abdominais, dar uma voltinha. Era uma opção que ele indicava para que você conseguisse ficar com o seu cérebro ativo quando você voltasse. Porque quando você faz exercícios físicos, você estimula outra parte do seu cérebro, então quando você volta a estimular essa parte do cérebro, você está mais animado, mais focado, porque o seu cérebro descansou essa parte e usou essa parte. Mas vai ter algum sedentário aí e falar, ih, você é doido, rapaz. Agora, além de aprender inglês 2 semanas, vou virar um crossfiteiro em 2 semanas? Nem a pau. Então existem outras opções. Você pode ir ao banheiro. Você pode dar uma volta. Você pode passear o seu cachorro. Você pode conversar com o seu vizinho, desde que não passe de 5 minutos. O que eu não recomendo é que você deite, que você durma e que você use o seu telefone. Existe mais uma recomendação que eu vou dar pra você, que é de não consumir açúcar. Tucano, eu sou um chocolatra. Tucano, eu sou adicto ao açúcar. Não diga isso pra mim. O problema do açúcar é que realmente dá um pico de insulina e a sua energia tende a subir. Mas como tem um pico de insulina, quando ela baixa, a sua energia tende a cair. E ela vai cair logo no meio desses 25 minutos, que é quando você está tendo o top da sua atenção, e ela vai acabar caindo, vai atrapalhar a tua retenção. Então, para fazer um bom pomodoro, meu caro, não come açúcar. Você pode comer açúcar quando você acabar de estudar, como seu prêmio, sua bonificação, ou melhor, nunca, seus dentes e sua saúde vão agradecer. Mas, se quiser comer o açúcar, coma depois do estudo, não no meio, não antes dele. Combinados? Perfeito! Agora, Andrei, qual é o melhor horário para aplicar o pomodoro? Olha, eu já vi de tudo na minha vida, já fiz vários cursos e, pela minha experiência, tem material que vai falar que é melhor estudar de manhã, tem material científico, tá? Que vai falar que é melhor estudar de noite, de tarde, de madrugada, eu já vi de tudo. Já fiz até curso para conseguir dormir, para conseguir não dormir e estudar a noite inteira. Já fiz qualquer tipo de curso de aprendizagem na minha vida. Agora, pela minha experiência, o melhor horário para fazer atividades de conhecimento é pela manhã. Se você está aprendendo teoria, o melhor horário é pela manhã. E para fazer exercícios práticos, o melhor horário é pela noite, pela tarde. Ou seja, para aprender teoria, pela manhã, para fazer a prática, pela tarde. Isso pela minha experiência, faço isso tem 7 anos, vendo pessoas estudar o dia inteiro. Pela minha prática, esse é o melhor horário. Mas é claro, é adaptável a cada um de vocês. Vai ter gente que fala, cara, de manhã eu não funciono de maneira alguma, de manhã eu sou um zumbi, eu sou uma pessoa totalmente vespertina, não sou matutino, só trabalho de noite, não consigo. Então, adapte-se. Agora, no modo geral, se você não sabe, você não se conhece, você é um estudante assíduo, eu tentaria sempre fazer de manhã o pomodoro. Eu falo que são 3 horas por dia, eu faria 2 horas sempre pela manhã e 1 hora pela tarde. Ou 1 hora antes de dormir. Mas eu vou focar mais nisso durante a fase 1. Agora na fase 0, que é só a parte teórica, você pode até fazer as 3 horas seguidas, no horário que você preferir, mas como já falei pra você, pela manhã. Tá bom, Tucano, agora você falou pra mim que você tinha um aprimoramento do pomodoro. Porque o pomodoro que ensinam por aí não é o mesmo pomodoro que o Tucano ensina. Até porque eu falei pra você, no primeiro vídeo, que se você já ouviu alguma coisa que eu já ensinei nesse curso, você nunca ouviu ela com as minhas palavras. Se alguém já explicou o pomodoro pra você, ninguém nunca explicou como eu. Então eu criei aqui um outro método que se chama o Tucano. E como seria o Tucano? Basicamente, meus caros, veja bem, eu não estou aqui tentando me apossuar, tomar posse do método Cialdini. O Cialdini fez esse método e eu respeito, é patenteado, o método é dele. O Tucano é só uma aprimoração desse método, que é o 25 mais 5 mais 5. Como seria o 25 mais 5 mais 5? 25 mais 5 mais 5, são 25 de foco, 5 de descanso e 5 de revisão. Então, depois que eu fiz o descanso, antes de começar o próximo ciclo, eu vou revisar tudo que eu fiz no ciclo anterior. E esse método eu indico para as pessoas que não têm o hábito de estudar. Agora, eu conheço pessoas que elas são estudantes assíduas, que elas têm capacidade incrível de retenção, e para elas nós criamos um novo método, beleza? Que vai ser o 45, 10, 5. 45, 10, 5. Se você é uma pessoa que já tem o hábito de estudar, que você fala, não, Tucano, pra mim, meia horinha só de estudo pra mim é pouco, eu quero mais tempo porque eu consigo. Pra você pode fazer 45 de foco, 10 de pausa e 5 de revisão. Agora, para a maioria de vocês que não tem o hábito de estudar, ou então que tem TDAH como eu, melhor que você faça o 25 mais 5 mais 5. Agora, a revisão ela é fundamental. Porque quando eu faço a primeira revisão, logo depois que eu fiz a parte de captação, que eu aprendi a teoria, isso vai ajudar bastante na minha armazenação, no meu armazenamento, no decorrer do meu estudo.
A gente ainda não viu nada sobre memória, a gente ainda não viu nada sobre como reter a informação a longo prazo. Nós veremos isso ainda aqui na fase 0, mas vou dar um spoiler para você, que quando eu faço a recuperação logo depois da primeira fase de estudo, ajuda bastante a minha recuperação no longo prazo. Então, nós faremos o Pomodoro atucanado, o método tucano, 25 mais 5 mais 5, ou, para os nerds do plantão, 45 mais 10 mais 5. Combinados? Se você não tem dúvidas, se você parar entre 25 e 45, começa 25. Vai por mim. Não tente jogar no modo hard antes de dominar o modo easy, beleza? Combinados, meus caros? Dito isso, nós ficaremos por aqui e nos vemos no próximo vídeo com mais uma aula da fase 0. Um abraço a vocês, nos vemos no próximo vídeo.